Olá, meus amigos! No programa Mesa de Negócios de hoje eu vou falar sobre gestão de pessoas. E eu escolhi este tema porque eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais e empresários e gestores foram praticamente unânimes em dizer que lidar com a equipe é o maior desafio que eles têm no dia a dia da empresa. Então eu convidei uma expert no assunto, a psicóloga e doutora em administração, Maria Lúcia Rodrigues, e nós vamos conversar sobre os principais pontos que envolvem a relação das empresas com seus times. Maria Lúcia, seja muito bem-vinda ao Mesa de Negócios. Muito obrigada, Inácia. A alegria e o prazer é todo meu. Maria Lúcia, e eu começo te perguntando por que é tão importante que as empresas definam o perfil de cada função dentro do negócio? Porque você hoje sempre foi assim, mas mais ainda, precisa ter cada vez mais pessoas alinhadas ao seu negócio. E se você não tiver o perfil da vaga, as atribuições, você não consegue fazer esse match, essa conexão ideal da pessoa com a cultura da sua empresa e com a função que ele vai exercer. Aumenta o custo do empresário. Gente que entra e sai toda hora aumenta o custo. Isso não vale a pena. E pessoas mais alinhadas ao negócio favorece a produtividade. Pois é, porque se não está clara a função daquela pessoa na equipe, como é que o chefe vai cobrar o desempenho dela, né? É imprescindível. Quando você define o perfil do cargo, você já define também as métricas, os indicadores, o que ele tem, é o contrato que eu faço com você. Você faz o contrato de trabalho e o contrato psicológico, que eu espero de você, tá? Quais os resultados que eu espero de você. E o grande conflito, o grande ruído na comunicação é que isso nunca está claro, nem para o colaborador e nem para o contratante. Tá bom, Maria Lúcia. Então, qual tem que ser o ponto de partida do gestor na hora de definir o perfil ali de cada função? Por onde ele começa? Ele tem que começar com o planejamento estratégico da empresa dele, né? Ele tem que, mesmo que ele seja uma empresinha de 3 colaboradores, tá? Ele tem que saber qual é o negócio dele, tá? Qual que é o foco dele, qual que é o fio condutor dele. Então, primeira coisa, ele definir qual que é o negócio, qual que é o business, qual que é o core business dele, né? Uma pessoa de vendas, uma pessoa na logística, uma no financeiro. É daí que ele desdobra as atribuições e desdobra os indicadores. Maria Lúcia, mas então, para clarear, me dê um exemplo de uma competência e de como é que ela pode ser identificada no processo de seleção. Vou dar um exemplo de uma colaboradora. Eu tinha uma vaga de estagiária, ia trabalhar no financeiro, e eu precisei dessa pessoa. Aí veio uma moça jovem, 19 anos, talentosa, veio com o currículo, eu já tinha visto o currículo dela. Na hora que eu estava entrevistando, eu falei com ela assim, mas você já é supervisora de área na CIA, a vaga aqui é de estagiário, você vai ganhar 5 vezes menos do que você já ganha lá. Não, mas eu quero mudar de área, eu fiz uma poupança, eu quero sair do segmento de varejo, eu quero investir na área acadêmica, eu acho que vai ser melhor para a minha trajetória profissional. 19 anos. Aí eu comecei a rastrear a história de vida dela. Você mora com quem? Com minha mãe e meus 3 irmãos. E o seu pai? O meu pai deixou a minha mãe e a gente fica... E quem cuida das crianças? Eu cuidava das crianças. O que sua mãe faz? Minha mãe é empregada doméstica. Quando eu era pequena, eu ficava em casa com as crianças. Com 12 anos, eu me virei babá. Com 14 anos, eu entrei na CIA como menor aprendiz. Com 19 anos, ela era supervisora de área. Eu não preciso aplicar teste para saber que essa menina é de um grau de comprometimento e responsabilidade apenas com 19 anos. Eu a contratei. 6 meses depois, ela era minha supervisora financeira. Hoje, aos 32 anos, ela é diretora de uma faculdade de Pitágoras, na Bahia. Mas então, a trajetória de um profissional fala muito mais do que o currículo dele. No, sem dúvida alguma. Entrevistas hoje de emprego são entrevistas por competências. Não adianta você escrever e falar, eu sou um ótimo líder. Então, você tem que provar. Então, não adianta nada, é o discurso. Essa menina me contou, eu rastreei a história de vida dela, né? E depois eu entrei, aqui eu sintetizei, mas eu entrei em inúmeros detalhes. Ela foi uma excelente profissional. Ou seja, a entrevista é muito importante no processo de seleção. Muito importante. Eu tenho uma máxima, Inácia, que se chama demita na seleção. Porque o empreendedor, né? Eu fui gerente do Sebrae, de educação empreendedora, o empreendedor, mesmo, Inácia, que ele não tenha experiência com isso, ele tem conhecimento tácito do negócio dele.
Ele conhece, ele sabe quem vai dar certo e quem não vai dar. Você pode observar pessoas que dão certo na sua empresa, que ficaram a vida inteira. Tá? Então, se a sua intuição te falar, não contrate, porque o brasileiro ele não demite. Ele tem muita dificuldade com o conflito. Mas então essa é a melhor forma de acertar? A melhor forma de acertar. Você tem que ter clareza do que é o seu negócio, por isso que eu te falei, e buscar pessoas aderentes a esse perfil. Eu coloco uma palestra que eu faço sobre uma empresa multigula, que o UOL até que publicou. Estamos contratando pessoas felizes para caixa, repositor e uma outra função assim, operacional. Eu falei assim, mas quem vai ser feliz sendo caixa? Tá? Mas tem gente que é feliz sendo caixa. Tem gente que trabalha, Inácia, só para pagar as contas. Quem diz que todo mundo tem que ser CEO? Quem diz que todo mundo tem que virar diretor? Tem gente que você estabelece com ele a relação, o que você espera dele, por isso que tem que ter clareza do cargo. O que eu espero de você, o que você vai me entregar, tá? E se é só aquilo ali, acabou. Maria Lúcia, você tocou num ponto muito importante, que é a questão da expectativa do profissional em relação à própria carreira, em relação ao seu futuro, até dentro daquela empresa. Eu vejo uma falta de clareza aí nessa resposta por parte de muitos profissionais. E aí eu te pergunto, como é que a empresa faz para descobrir essa resposta? A entrevista, se você fizer uma boa entrevista, eu costumo dizer que eu gosto de usar a técnica dos 5 porquês, tá? Que a gente usa em qualidade total, mas eu uso em comportamento humano. Por quê? Mas por que você quer essa vaga? Você já é supervisora de área. Mas por quê? Por que você quer fazer isso? Você vai rastreando o processo e lá, no terceiro porquê, você já tem uma pistazinha do por que a pessoa está querendo aquilo. Mas existem ferramentas. Por exemplo, no mapeamento de perfil que eu utilizo, tem vários indicadores que me dão pistas de que você está infeliz, que você está desmotivado, que você está se sentindo subaproveitado, que você gostaria de maiores desafios. Existem ferramentas para você usar com alto grau de eficácia. Mas então analisa para mim uma questão. Se hoje a empresa está querendo expandir, conquistar novos mercados, eu imagino que ela vai buscar nas contratações um perfil de profissional mais ousado, mais criativo para poder obter esses resultados. Mas depois que ela chega lá, ela deve mudar o perfil que ela busca nas contratações? Eu costumo dizer, Inácia, as vagas e as empresas são orgânicas, elas são vivas, né? E isso é dinâmico. A pandemia mudou radicalmente o nosso modo de gestão. Uma vaga é dinâmica. Por que cargos e salários ficam obsoletos rápido? Porque a vaga é dinâmica, o mundo muda. Tá? Você contrata um pedreiro aí para pintar uma parede. Aí você chega lá, você fala com ele assim, olha, tá um buraquinho ali, você pode consertar para mim? Olha, e a coisa vai crescendo, entendeu? É dinâmico, isso é vivo. Então, cargos e salários, quando você define salários, quando você descreve salários, você tem que sistematicamente acompanhar e rever, porque senão você está obsoleto. Por isso que um dos motivos por que o colaborador fica insatisfeito é essa falta de perspectiva, falta de desafio. Maria Lúcia, eu quero desdobrar um pouco essa questão dos salários. Se o objetivo da empresa é reter os seus talentos, é manter ali as pessoas mais capacitadas, qual que deve ser o raciocínio dela na hora de definir o nível salarial? Não há como, no mercado competitivo que a gente tem hoje, só olhar a sua coerência interna. A gente chama de coerência interna e coerência externa. Tá? Eu tenho que descrever um cargo, avaliar o cargo pela metodologia de pontos, que é uma metodologia simples de ser feita. Você cria um comitêzinho, todo mundo dá peso àquela função. No meu imaginário, eu acho que ela vale 5, você acha que vale 2, o outro acha que vale 10, e aí depois a gente consensa para o peso daquele cargo. Por exemplo, um estoquista, né? Ele vai ter um peso, o cargo dele vai ter um peso menor do que o comercial de uma empresa de varejo. Tá? Mas eu tenho que olhar, então tem o peso interno, a coerência interna. Eu tenho que olhar, a tabela salarial, ela nasce disso, tá? Ela nasce dos pesos que os cargos mais baixos com pesos menores, e vai subindo na tabela salarial. Eu implantei o salário de uma empresa de informática, que o presidente falou comigo assim,
pós-doutor dele na área de ciência da computação, que era um gênio, falou comigo, ele vale mais do que meu diretor comercial. O peso do cargo dele valia mais do que o diretor comercial, porque ele era a inteligência do negócio. Bom, mas e a área comercial sempre é área muito mais importante, né? Então, você tem que olhar essa coerência interna, mas tem que olhar o mercado, porque senão você perde o que está acontecendo com a área de TI hoje. Os jovens, eles têm convites sistemáticos, eles ficam 2, 3 meses e vão para outro lugar, eles têm salários 3 vezes maiores, concorrências assim, imensuráveis, e aí as empresas estão muito, né, inseguras nessa área. Maria Lúcia, olha, eu estou aqui te ouvindo falar sobre essa organização interna das empresas, criar comitê, definir parâmetros personalizados de remuneração, mas olha, eu tenho visto tantas empresas por aí com essa situação muito bagunçada, salários inclusive abaixo do mercado, não se preocupando muito em valorizar a sua equipe. E tanto os gestores quanto os trabalhadores acabam se acomodando nessa situação e eu vejo que empresários não estão levando isso muito a sério também. Não leva, e é por isso que está com dificuldade de retenção, por isso que está com dificuldade, é o que você falou, é o comodismo, porque o colaborador, ele está habituado a ter emprego, ele está lá, é igual mudar de banco, né? Já estou no banco há muito tempo, já estou lá, já estou habituado com o aplicativo e tal, entendeu? Está lá, mas uma hora a ficha cai. E eu vejo muito colaborador, Inácia, repetindo o primeiro ano 10 vezes, tá? Então, ele se torna repetente. E quando ele for para o mercado de trabalho, ele não é absorvido, porque ele se acomoda na zona de conforto. Você ter um colaborador que está acomodado na zona de conforto não é uma coisa boa para você, nem para o colaborador e nem para você. Não pense você que porque ele não está te pressionando para ter aumento salarial, para ter mais desafios, isso é bom para você, não. Pois é, né, Maria Lúcia? Um gestor preguiçoso pode até achar boa essa situação, mas ó, a gente está deixando um alerta para eles. Ele pode acreditar que isso é está acomodado aí, não vai pedir demissão nunca, isso não é saudável para você. Pessoas que te incomodam são pessoas que vão fazer você sair da zona de conforto, girar o PDCA no processo, né? Implementar melhorias, crescer, inovar. Você falou de inovação, tá? Empresas que repetem, né, como colaborador, repetem o primeiro ano 10 vezes. Eu não esqueço, eu trabalhei numa seguradora, Inácia, que eu não vou esquecer, que teve um diretor que ele ia todo ano numa grande indústria mineira e renovava o seguro daquela empresa. Ele renovou o seguro 30 anos. Eu era muito novinha, tá? 30 anos. Eu fico pensando assim, hoje isso existe, Nádia. Aquele cliente era cativo, porque não existia concorrência. Hoje, com a concorrência que a gente tem hoje, como que você quer ficar nessa zona de conforto e, né, repetindo? Não é não é estratégico para você, não. É aquela história, né, Maria Lúcia? Dá trabalho contratar um profissional novo, mais qualificado, mas tem boas chances dele ajudar a empresa a alcançar resultados melhores, a trilhar um caminho diferente. E aí eu te pergunto, quando dar oportunidade para quem já está na equipe, fazendo uma promoção, ou então quando chamar um profissional de fora? Inácio, eu sempre digo assim, quando você tem uma vaga na empresa, eu sempre recomendo que você aproveite os colaboradores que estão na expectativa de um crescimento. Eu sou favorável a isso, mas também eu sou favorável a buscar gente nova no mercado para oxigenar a empresa, tá? Senão, você fica na mesmice, as pessoas habituadas, né? Então, gente nova, né, incomoda, mas você vai provocar estímulos diferenciados que vai ser útil para todo mundo que está na empresa, para o time e para o negócio. Eu não tenho dúvida disso. Maria Lúcia, falando um pouquinho sobre salários. Antigamente eu via profissionais trocando de emprego por conta de um pouquinho a mais de remuneração ou até de um benefício extra. Pelo que você tem visto atualmente no mercado, continua assim ou mudou? Não acho mais que a gente sai por salários só por causa de um aumentozinho salarial, não. Existem pesquisas da Forbes que salário é o 6º lugar de motivo por que você sai de uma empresa, tá? Eu saio de uma empresa porque eu não tenho uma liderança que me provoque. Um dos motivos que as pessoas mais pedem demissão é por causa da liderança. A falta de transparência, o clima organizacional coercitivo,
a falta de perspectiva de crescimento, a falta de desafio e, em sexto lugar, salário. Porque quando eu tenho todas essas, se eu tiver perspectiva, se eu tiver desafio, se eu tiver liberdade para expressar o que eu penso, se eu tiver um líder que me educa, que me ensina, isso me gera mais empregabilidade. Maria Lúcia, você tem centenas de alunos espalhados pelo país. O que você mais ouve aí como motivo para pedir demissão? Raramente hoje alguém comenta comigo que quer sair porque quer aumento salarial. Ele comenta que ele está com falta de reconhecimento, porque salário, Inácia, não motiva, mas salário desmotiva. Se você, no seu imaginário, achar que você ganha menos do que você vale, isso te desmotiva. E mesmo que seja real, tá? Se você ganha menos do que você vale, a contribuição que você dá ao negócio, que você agrega ao negócio, tá? Se você ganha, isso te desmotiva, isso é falta de reconhecimento. Então, o salário também é um meio de reconhecimento, mas as pessoas acreditavam que era só salário que era reconhecimento. Não é mais. Então, quando um colaborador vem e comenta comigo, um aluno, e comenta que não tem aumento salarial, aí eu abordo logo, é falta de reconhecimento. Tá? Aquele chefe que fala com você o tempo todo assim, você é ótimo, nós gostamos muito de você, você está contribuindo muito, mas nunca te valoriza, não paga um curso para você, não gera uma nova expectativa de vida, perspectiva profissional, entendeu? Não te dá um aumento salarial. Isso é conversa, porque, na verdade, ninguém engana ninguém mais, né, Inácia? Hoje as pessoas percebem que isso não é verdadeiro. E a pandemia, né, Maria Lúcia, mexeu muito com os profissionais, com as empresas também. Mas eu vi muitas pessoas refletindo sobre o futuro e descobrindo que não estavam no lugar que queriam ocupar dali para frente. E aí eu te pergunto, Maria Lúcia, as empresas, elas estão atentas, sensíveis a essa questão da busca por propósito, que mexe com os profissionais, ou estão deixando para lá e fingindo que não estão vendo essa crise? As empresas não se preocupam muito, Inácia, em entender qual é o seu propósito de vida, qual é a sua missão, qual é a sua... Em especial o pequeno e o micro. Eles ainda não se preocupam muito com isso. Poucas empresas estão preocupadas em alinhar o propósito de vida da pessoa com a atividade que ele vai desenvolver, com o negócio, entendeu? As empresas ainda têm dificuldades em entender isso. Melhorou muito, mas eu encontro muitos profissionais insatisfeitos, médicos, profissionais com carreiras assim importantes, Inácia, insatisfeitas com a trajetória profissional que têm. Eu tenho um amigo que é médico, que eu fiz a devolutiva dele, ele falou comigo assim, Maria Lúcia, o que eu faço da minha carreira? Eu não quero ser médico. Ele é mágico, tá? E ele, no final de semana, ele faz show de mágica. Ele gosta mais de fazer show de mágica do que de ser médico, entendeu? Então, assim, as empresas estão mais preocupadas, eu sinto mais preocupadas com esse alinhamento, entendeu? Elas estão mais preocupadas em saber, quando eu faço mapeamento de perfil, eu quero entender qual é o seu perfil para te colocar na posição mais aderente ao seu perfil para você ficar mais feliz e mais realizado. Eu sempre falo que tem 3 disciplinas que deveriam ter na educação básica: educação financeira, empreendedorismo e comportamento humano. E antigamente era diferente, né, Maria Lúcia? Eu acho que, de certa forma, as empresas se acomodaram com os profissionais apenas obedecendo e pedindo pouco. Antigamente era só isso. Você só se preocupava em entender... Você trabalhava para ganhar um salário e pronto. Então, assim, antigamente era uma coisa assim, trabalho pelo trabalho. Hoje as pessoas querem ser felizes, né? Elas querem se realizar. Eu tenho uma outra candidata que ela falou comigo o seguinte, ela é formada em psicologia, tá? Foi minha estagiária, foi minha colaboradora 3 vezes, e fez 4 pós-graduações com MBA e tudo mais, fez um mestrado, e ela falou comigo, Maria Lúcia, aos 47 anos, só agora eu descobri o que eu gosto de fazer na vida. E é por isso que as pessoas que criticam tanto o jovem, tá? Porque os meninos da geração Y, quando eles entraram no mercado, vou fazer direito, que eu vou virar de doutor. Aí chega no curso,
Eu não sabia que era isso, não quero. Ah, vou fazer veterinária, porque eu gosto de cachorro. Aí chega no curso, não é isso. Ah, então vou fazer turismo, porque eu gosto de viajar. Aí chega lá, não é isso. E aí os pais começam a ficar desesperados. Eu agora atendo os pais, né? Meu filho não sabe o que é da vida. Falei, normal, normal. Como eu atendo vários, vários. E comigo eles podem se abrir, né? É normal. Para mim isso é normal. Então, por tudo isso, profissionais, vocês que têm que cuidar da própria carreira, viu? Não fica aí esperando a empresa te dar uma força e apontar o caminho, não, porque essa ajuda pode não chegar. Maria Lúcia, eu quero agora a sua opinião sobre aquele profissional que é conhecido dentro das organizações como um severino, aquele que faz de tudo um pouco, em geral é querido pelos amigos, pelos colegas e é necessário aí na equipe de qualquer gestor. Mas qual é o valor do severino de fato dentro das empresas? Eu costumo dizer, Inácia, que esse é o bonzinho. E na minha experiência ao longo da minha vida, o bonzinho cresce menos profissionalmente. O bonzinho, todo mundo adora ter ele, tá? Porque ele é solidário, disponível, é o que você falou, serve para tudo, menos para ele mesmo. Não recomendo que você tenha esse perfil. E todas as pessoas, vou te dar um último exemplo, eu estava numa entrevista comentando sobre... tem gente que trabalha só para pagar as contas, e isso é legítimo, não está errado, não. Aí uma moça, era na televisão, uma moça mandou uma mensagem e falando o seguinte, professora, você me tirou um peso das costas, porque eu tenho um salão de beleza que é pequenininho e ele só dá para pagar minhas contas. E a minha família fica me pressionando, tá? Para eu ampliar, para ganhar mais dinheiro, e eu não quero, eu só quero pagar minhas contas. Mas ela tem uma área de competência, porque salão de beleza a gente vai toda semana você tem que fazer o cabelo, você tem que fazer a unha, toda semana. Agora, esse severino que só não tem especialização alguma, é o que repete o primeiro ano 10 vezes, depois ele não tem nada para agregar valor, e é o que é o bonzinho, todo mundo quer, tá? Mas ele é bonzinho com todo mundo, menos com ele mesmo. Maria Lúcia, eu estou aqui te ouvindo e fazendo um flashback, me lembrando de uma entrevista que eu fiz com você quando meu programa era na televisão. E aí um telespectador mandou pra gente uma pergunta, né, dizendo que estava insatisfeito com a carreira dele, ele trabalhava em um emprego que pagava bem, mas ele não gostava do que fazia. E aí você respondeu para ele assim, vê se você se lembra. Você disse, olha, arruma um hobby do qual você goste bastante, mantenha esse emprego que te paga bem, porque aí você vai equilibrar a situação. É porque também, às vezes, eu atendi agora um diretor de RH com esse perfil. Eu quero empreender. Falei, mas você está numa fase da vida que você está com criança, adolescente, pagando faculdade, pagando escola, pagando isso. Não justifica. Não coloque todos os ovos. Dentro da minha área de competência, eu faço muitas coisas, não faço uma coisa só. Mas é lógico que eu tenho um fio condutor, que são as pessoas. O que eu gosto é disso, né? Mas, assim, não coloque só faça, tá? Entendeu? Ele depende só daquele emprego, já é infeliz, não, faz alguma outra coisa. Moral da história, ser feliz é importante, mas pagar as contas também, né? Nem todo trabalho, mesmo eu sendo feliz no que eu faço de graça o que eu faço, porque eu amo o que eu faço, tá? Mas tem a parte chata do que você tem que fazer. Todo um trabalho operacional, às vezes, e muitas coisas que você não gosta de fazer e tem que fazer. Maria Lúcia, muito obrigada por essa entrevista. Eu tenho certeza que as suas análises e também os seus puxões de orelha vão ajudar os profissionais, mas também gestores e empresários a tomarem decisões melhores daqui para frente. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade, querida. Até breve. Bom, pessoal, o Mesa de Negócios vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse programa caprichado de hoje, hein? Se gostou, deixe aqui o seu like e compartilhe com os amigos. E não se esqueça, inscreva-se também aqui no Mesa de Negócios e acione o sininho. Assim você vai ser avisado de todas as nossas publicações. Não vai perder nada, hein? E ao longo dos dias, você sabe, pode me acompanhar pelas principais redes sociais no perfil Inácia Soares. Obrigada pela atenção e até a próxima.